Conta a lenda que através do naufrágio do navio Negreiro nas águas do rio de Nova Almeida aconteceu um naufrágio, os negros se batendo muito, se agarraram ao mastro, pegaram do navio mesmo aquele mastro e se agarraram e pediam, clamavam com São Benedito que eles queriam muito viver, ir até a terra firme. E é onde eles conseguiram, chamando mesmo, clamando por São Benedito, vir até a terra firme. De Nova Almeida eles foram até em Putiri, no município da Serra. Ali eles se juntaram e criaram a primeira banda de Congo de São Benedito, do folclore de São Benedito da Serra, naquela época, naquelas datas. E ali eles foram ao mato, cortaram o mastro, e fizeram um mastro e fizeram uma réplica de um navio. E naquela data, naquele ano seguinte, eles começaram o primeiro festejo de São Benedito. E aí a gente tem aí um circuito interessante mesmo, né? Que é pegar o tronco para virar no mastro, né? Que é a cortada. Sim, vai na mata, isso é uma tradição lá de quando fundou. De ir às matas, tirar uma árvore e trazer em procissão e fazer os preparos para no dia ter o mastro para enfincar. Isso é a tradição. E aí no dia da fincada mesmo, o mastro vai no barco, né? Não, o mastro se esconde, isso é a tradição, se esconde na casa de um devoto, o mastro. Aí a gente faz assim, ou a gente tem as pessoas certas, mas sempre alguém nos procura, que recebeu alguma graça, e pede para poder esconder o mastro, a gente esconde na casa daquele devoto. E no dia 25, dia de dezembro, a gente sai em cortejo com a banda pela rua e pega o mastro na casa do devoto e bota em cima do barco. E sai em procissão, em caminhada. Termina de fincar o mastro, que é na porta da igreja de São Benedito, que é o ponto alto, é a fincada do mastro. Por que você diz que é o ponto alto? O ponto alto porque depois de puxar o mastro, você vai ter a sua missão cumprida depois de ver o mastro levantado com sua bandeira. A sua obrigação está cumprida mais um ano. É a hora que você tem que louvar e agradecer cada vez mais. Pedir pelo novo ano que está por vir e pelo Congo. Eu acho isso, foi isso que eu aprendi. Também muito bonito que eu já vi vocês fazerem, né? Que são a rainha e as princesas aproximarem suas bandeiras do mastro. É uma fórmula delas agradecer o que alcançaram e pedir mais, cada vez mais. Isso aí eu acho que vem de cada rainha e de cada princesa. Fazer esse gesto. Não foi eu que criei isso, nem sou eu que mando. Elas que fazem. Que eu acho que fazem porque gostam de coração. E tem esse compromisso. Porque as que estão comigo já tem bastante tempo e tem esse compromisso de fazer isso. E se não fizer, se sente mal, depois fica pedindo. Quando não, porque tem lugares que não dá oportunidade. Mas a maioria das festas dão oportunidade, entendeu? De fazer isso. Aí elas fazem.
Amores da Lua, a fé em São Benedito, ela veio pela finada Dona Cecília e o seu Alarico de Azevedo, já a necessidade de criar uma banda de Congo, que ela tinha muita fé em São Benedito, e ela resolveu, junto com meu avô Reginaldo, naquela época, naquele ano de 1945, 30 de março de 1945, fundar a banda de Congo Amores da Lua. Então, essa fundação veio pela fé e pela devoção que ela tinha a São Benedito. Esse compromisso. Ela achava que devia ter uma banda de Congo, era uma necessidade. E o meu avô, que veio se juntar com a minha avó, que era a Dona Maria de Lourdes, já tinha o conhecimento do Congo, que era em Goiabeiras, que era onde meu avô nasceu e se criou. E lá existia uma pessoa que era responsável pela banda de Congo, que era o Congo Brasil, naquela época. E o meu avô trouxe essa pessoa, eles vieram, conversaram, e dali eles conseguiram criar a banda de Congo Amores da Lua, que ela surgiu dessa fé e dessa devoção a São Benedito. Então, naquela época que eles fundaram, que criaram, de muita fé e muita devoção, eles fizeram criaram-se um mastro, uma réplica de um navio, e eu não me lembro a data que foi a primeira festa deles, mas pela fé dela que sugeriu essa festa de São Benedito, se iniciar pelos compromissos que ela tinha com São Benedito. Aí ela criou naquela época no bairro de Mulembá a puxada e a fincada do mastro de São Benedito. E aí a gente preserva até o ano de hoje, entendeu? Mas foi ela que criou. Uma coisa que eu vi bonita no dia da fincada do mastro é todo mundo querer segurar a corda para puxar o barco. Porque todo mundo puxar a corda. Porque a maioria daquelas pessoas que são mais de idade são pessoas que fazem promessa, um filho está doente, desenganado pelo médico, pede a Deus e a São Benedito que dê vida, saúde e força e consegue esse milagre, tem graças alcançadas de muitos anos. E naquele dia 25 eles vão ali para poder pagar essa promessa, cumprir com aquele pedido, aquele agradecimento. E aí é um dia que a população em geral mais participa da festa, né? Porque sim, isso é uma coisa esse momento, como se inicia no dia 8 de dezembro a cortada do mastro, esse momento é o momento marcante da nossa banda, entendeu? Que a gente tenta preservar. É a procissão de São Benedito, a cortada, a derrubada e a puxada e a fincada do mastro. São os momentos que marcam a nossa história do Congo, a nossa comunidade e o nosso compromisso, entendeu? De agradecer. Então, assim, de uma certa forma, os festejos, né, vão de 8 de dezembro, que é a cortada. 8 de dezembro, 24 de dezembro, a procissão de São Benedito. E no dia 25 de dezembro, a puxada e a fincada do mastro. E no domingo de Páscoa, onde a gente volta a dançar, ganhar as ruas e derrubar o mastro, onde termina os festejos.
Eu conheci Ricardo Salles e a banda Amores da Lua em junho de 2013, na festa de São Pedro. Mas foi só em dezembro daquele ano que realizamos o primeiro vídeo juntos, esta cortada do mastro. Era o dia de Nossa Senhora da Conceição e caía uma forte chuva, que marcou o meu batismo no Congo e o batismo de Ricardo como mestre da banda. Até então ele era capitão, ou seja, apenas conduzia a banda que pertencia a mestre Reginaldo, seu avô. Mestre Reginaldo, com a saúde abalada já há alguns anos, recusava-se a passar o comando da banda. Sua esposa, Dona Maria de Lourdes, filha dos fundadores da banda, faleceu às vésperas da cortada do mastro, o que provocou o cancelamento da festa de São Benedito de 2012. A banda Amores da Lua não saiu. Parecia ser o fim da banda. Ricardo então tomou para si a tarefa de enfrentar esta crise e assumiu de vez o comando. Foi nessa época que nos conhecemos. Seu Reginaldo faleceu em novembro de 2015 e mestre Ricardo fez os festejos deste ano em sua homenagem. Eu acho que isso daí é uma coisa que eu aprendi desde criança. Faço o Congo porque eu gosto, mas eu tenho a minha fé. Devo a minha vida primeiramente a Deus e a São Benedito, pelos milagres que ele já fez na minha vida. Entendeu? E na vida do meu pai também, que é uma grande coisa de ver meu pai morto, mas meu pai hoje está vivo, desenganado pelo médico. O médico não é Deus. Mas e a minha mãe também é uma mulher de muita fé. Eu já vi minha mãe de moleta, chorando, desesperada. Hoje a minha mãe dança o Congo de rainha, que parece que não aconteceu nada com a minha mãe. Então a nossa fé é muito... A gente temos mesmo, e eu acho que nas apresentações, nos nossos trabalhos, é pela fé mesmo que a gente mantém e preserva, porque senão não tinha outro sentido. Que é muito difícil, tirando algumas outras coisas, entendeu? Mas o que você diz que é difícil? A vida ou levar a banda? A banda, porque lidar com pessoa é muito difícil. Algumas pessoas, porque isso aí se envolve tudo quanto é tipo de pessoas, você sabe, você tá no dia a dia, você tá vendo. E sem nada, sem ajuda, sem recurso, tem hora que você fica triste, entendeu? Você pensa em mais além, você não pode, você tem que voltar para trás, você tem que ter o seu equilíbrio. Eu acho que isso daí também entristece, porque eu acho que tinha que ter mais incentivo e mais apoio, mais divulgação, entendeu? Mas não só por causa disso não, mas
graças a Deus a gente está cumprindo os nossos deveres com São Benedito. Eu acho que religião é uma coisa que a gente não... É do santo, é o santo. Ele é São Benedito e cada um, dentro da minha banda, na maneira impossível, eu tento respeitar todos aqueles e aquelas que têm as suas denominações, como católico, praticante, evangélico. Tem pessoas que estão no meio, mas vão na igreja evangélica. E tem pessoas de terreiros de candomblé, terreiros de umbanda, que são amantes, que gostam. E eu acho que isso daí não tem como fazer nada de discutir sobre isso. Mas só que, infelizmente, existe algumas pessoas que querem misturar. Dentro da minha banda eu tento não... A mistura, eu acho que você tem que ter cabeça, cabimento. No meu dia a dia, O que você é, nas suas o vontades? que eu sou... Não... eu acho que eu, assim, graças a Deus, muita sabedoria. E eu sei distinguir uma coisa da outra. Preservo muito o meu lado espiritual, não tenho vergonha, não tenho medo. É a minha religião, umbandista, defendo. E o Congo, é as duas coisas que eu tento encaixar em minha vida. Tudo isso é minha energia, é o meu dia a dia, é o meu viver, é o meu ser. Só estudo algumas outras coisas de uma outra fórmula, mas sempre aquilo que penso, que medito, que vem, eu consigo encaixar sobre mim. É isso. Não ligo o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Tô nem aí, ninguém paga minhas contas, ninguém me dá nada. E tô feliz com o que eu faço. Que é bater o meu tambor de Congo e louvar meu São Benedito. Que é o que você faz muito bem, né? É isso. Agora, ficar fora, pensar, já fiquei fora. Sem querer, no ano de 2012, aquele sofrimento que eu passei, eu não consigo. E, assim, quando talvez você pensa, você vai ficar parado, igual agora, não é época de dançar, mas parece que o santo vai mais além. Ele busca, entendeu? Pela minha força, pela minha energia, ele busca. Então, eu não preciso andar tão longe como tem pessoas que pensam, ele não se mexe. Não precisa, porque o que é meu vem até mim. Entendeu? Preciso buscar tanto e nem viver como algumas pessoas vivem, tá entendendo? Porque eu sei que lá na frente tem pessoas que estão para olhar por mim. Então as coisas vão acontecendo de uma fórmula e de uma maneira, porque é o que as pessoas não entendem. Até essas outras pessoas que têm Congo. No meu olhar, no meu ver, eu sou uma pessoa que medito muito, capito muito. Eu não vou com a minha cara e nem minha coragem. É o que todo mundo pergunta hoje, eu tenho certeza, falo pro meu pai e pra minha mãe. Como é que ele conseguiu isso tudo? Entendeu? Porque ele é muito novo. Eu acho que cada uma banda tem seu estilo, seu gingado, as suas vestimentas, que tem outras que tem um olhar de nos criticar, que eu faço tudo aquilo inspirado de um carnaval, ou outras coisas que não tem nada a ver, mas eu tento melhorar e preservar
do jeito da minha imaginação e da minha fórmula, que foi eu que dei essa criação e essa fórmula. E graças a Deus, onde a gente vai, nós somos bem aceitos como banda de conga, e as outras eu acho que tem inveja. Mas me diz aí, se não é tradicional do Congo ter vestimentas tão bonitas, de onde você tirou isso? Isso aí são os meus imaginários que faz a minha criação, os meus momentos da minha vida. E faço aquelas inspirações. Acho que é o meu além. Eu acho que aquilo ali vem no meu imaginário do meu além.